risco de liquidez. Um conceito muito importante em meio à crise do novo coronavírus. Você arriscaria dizer o que é? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre como ele se dá, por que acontece e quais as consequências dele em meio a esse momento da crise. Vamos lá? Primeiro, o que é liquidez? Em resumo, liquidez pode ser vista como a facilidade de transformar algo em dinheiro na mão. Se você tiver que vender um carro usado com bastante pressa, provavelmente vai acabar tendo algum prejuízo, né? Essa possibilidade de perder grana pela dificuldade de vender um ativo em tempo é exatamente o que a gente chama de risco de liquidez no mercado de capitais. Em um momento de crise, bastante gente precisa de dinheiro na mão. E por isso, o risco de liquidez ficou bem evidente na crise do novo coronavírus, que afetou o bolso de muita gente. Vamos ver como isso aconteceu. Quando um ativo é emitido pela primeira vez, a gente considera que essa oferta é feita em mercado primário. Depois disso, quando os papéis já estão nas mãos dos investidores, eles negociam com outros investidores, no que a gente chama de mercado secundário. Fazendo uma analogia, é como comprar um apartamento. Se você compra direto da construtora, está no mercado primário, já que o apartamento está sendo vendido para alguém pela primeira vez. Mas se você compra de alguém que já mora no apartamento, você está comprando no mercado secundário. A liquidez de um investimento depende, antes de tudo, da quantidade de pessoas interessadas em negociar ele no mercado secundário, competindo pelo melhor preço. Levando isso para o cenário atual, a crise do novo coronavírus fez com que muitos investidores buscassem vender os seus papéis no mercado secundário, seja porque se assustaram com os movimentos do mercado, porque mudaram sua estratégia ou simplesmente porque precisavam da grana. O Sandro, que ficou com medo de seguir com seus investimentos mais arrojados, resolveu liquidar a sua posição para investir em ativos de menor risco. A Bia, que teve seu pequeno negócio afetado por essa crise, ficou sem receita e foi resgatar seus investimentos para pagar as contas. Com isso, o Sandro e a Bia, ou as instituições que cuidam do dinheiro deles, tiveram que vender ativos no mercado secundário com pressa. Como não existiam pessoas suficientes interessadas competindo por preço do outro lado, ficou mais difícil de se encontrar o valor justo para fazer negócios. Era muita gente vendendo para pouca gente comprando. Então, muitas pessoas enfrentaram problemas de liquidez. O Sandro acabou absorvendo um prejuízo adicional pela urgência. A Bia acabou ficando impossibilitada de se desfazer dos seus papéis no prazo que queria e acabou até tendo que recorrer a um empréstimo. Foi assim, então, que o risco de liquidez impactou a vida do investidor. Isso aconteceu tanto em alternativas de renda variável quanto em alternativas de renda fixa. É importante lembrar que nem toda desvalorização se dá por conta do risco de liquidez. Algumas ações, por exemplo, são muito negociadas na bolsa. No caso delas, mesmo que a queda seja grande, sempre tem gente competindo pelo melhor preço de compra e pelo melhor preço de venda. A queda de preço, nesses casos, é relacionada a outros tipos de risco. Agora você pode estar se perguntando: mas se papéis com baixa liquidez têm esse risco, o que faz o investidor aplicar seu dinheiro neles? Quando o risco de liquidez é maior, a rentabilidade esperada de um investimento precisa compensar como atrativo. Por isso, é comum que se tenha papéis com diferentes graus de liquidez em uma carteira de investimentos. Uma lição dessa crise para muitos investidores, como o Sandro e a Bia, é exatamente a da importância de fazer a gestão do risco de liquidez da carteira de acordo com as necessidades que cada um tem. Falando em gestão do risco de liquidez, se você quer saber como fazer a sua, algumas perguntas que podem te ajudar nisso seriam: será que eu vou precisar dessa grana no curto prazo? A partir de quando eu vou precisar dela em dinheiro? Quanto eu ganharia a mais em troca de perder em liquidez? E, em momentos de crise, eu teria que resgatar esse dinheiro? Para fazer uma boa gestão do risco de liquidez, você com certeza precisa entender bem o que é liquidez. Por isso, a gente vai deixar aqui um link para um vídeo da nossa outra série, Din Din por Din Din, com esse tema bem explicadinho.
Por aqui, ainda vale falar que a liquidez de um investimento também pode ser limitada por questões contratuais. É importante saber que alguns investimentos simplesmente não permitem que você negocie em mercado secundário. Em certos fundos, por exemplo, você pode ter que esperar um período para liquidação depois de solicitar o resgate. E em certos títulos, pode ter que esperar até a data de vencimento. Pronto! Agora você já tem um panorama geral sobre como o risco de liquidez afetou os investidores na crise do novo coronavírus. Lembrando que o risco de liquidez não é o único tipo de risco que precisa de uma boa gestão. Existem outros tipos de risco que a gente vai explicar nos próximos vídeos. Afinal, aprender sobre eles ajuda com informação para lidar melhor com a crise do novo coronavírus no nosso mercado.